Estamos ao vivo para mais uma live, um podcast maravilhoso nesta página, meus amores. E hoje é dia de podcast Fofocas Terapêuticas. Vocês sabem que eu amo uma boa fofoca, não vivo sem. Então, criei aqui o Fofocas Terapêuticas para chamarmos pessoas maravilhosas para saber da vida delas. Fofocar mesmo, fofocar muito, fofocas que curam. Estou animada aqui para estar com vocês hoje e com uma convidada mais que especial, né? Porque vocês sabem que eu trago aqui gente para vocês, ó, maravilhosa, gente que tem um papo bom, tem uma história boa e que eu quero saber da vida, porque vocês sabem que a gente está aqui. Se você está aqui, é porque assim como eu, você quer saber da vida dos outros e tá tudo bem, só aceita. E vamos juntos saber da vida da minha convidada, que eu chamei hoje a Andiara para trazer para a gente uma temática que ela escolheu que eu achei fascinante, que é a mudança da mentalidade feminina ao chegar aos 50. Então chega aqui, Andiara, para a gente bater um papo super gostoso. Ah, maravilha ter você aqui! Ai, gratidão, gratidão. Boa noite, Pérola. Boa noite a todos vocês que estão aí assistindo. E que bom, é um prazer, uma honra. Me sinto assim, lisonjeada por poder participar juntamente com você dessa fofoca terapêutica. Então, teremos muita fofoca hoje, na noite de hoje. O que teremos é isso, porque assim, eu e a Angela, a gente já se conhece há um tempo, então o nosso problema é parar de falar, gente, sendo muito sincera, esse é o nosso problema. Mas eu chamei o Diário aqui, uma pessoa que eu gosto muito para esse quadro. E eu quero primeiro, se apresenta para a nossa audiência, você já pode deixar suas redes se você quiser, traz tudo aqui para gente, para depois a gente já começar a fofocar. Então, como Pérola falou, né, me chamam de Ara Suassuna. Não vou começar falando sobre títulos, sobre formações, vou falar da Andiara. Quem é Andiara? Né? Primeiramente, uma mulher que já passou dos 50, né? E há tempos, e mãe, avó, filha, irmã, amiga, parceira e bisavó, com 3 bisnetos, 2 e um já a caminho, que chega agora em março, não é? Mas preciso falar um pouco também das minhas formações, né? Sou assistente social de formação, mas inquieta, como sempre fui, sempre em busca de algo mais. Fiz uma transição de carreira, me tornei psicanalista clínica. E hoje atuo com a psicanálise clínica, atendo em consultório, atendo presencial, atendo online. Então, você que está aí com alguma dor emocional e que não sabe como resolver, porque todos nós temos, todos nós carregamos nossas feridas, eu estou aqui pronta para te ouvir. Né? E sou palestrante, né? Pratico em PNL, então várias áreas. Assim, eu fui para essa área do desenvolvimento humano, foi uma mudança radical de vida. E o melhor? Pós-50. Então, se você quer conhecer um pouco mais, você segue lá minhas redes sociais, que é Psi Andiara Suassuna. E estou chegando aí com um movimento que também já está nas redes sociais, iniciando, ainda está terminando assim, aquelas arrumações da casa, mas já consegue visualizar alguma coisa, @conexões, não, @experiências mulheres 50 mais. Esse ainda está iniciando, quase não tem nada, mas em breve estará aí com várias e várias fofocas para vocês. E é isso aí, estou aqui hoje para a gente fazer um pouco desta fofoca terapêutica. Que delícia, gente! Vocês viram que a gente está com... Olha, muita coisa boa aqui para a gente conversar, muito papo bom, já dá margem para várias perguntas aqui.
Boa noite para quem está chegando, que eu estou vendo aqui no comentários. É um prazer ter vocês aqui, viu? Um prazer enorme. Nossa, gente, muito bom ter vocês aqui. E, Andiara, bora lá, porque agora eu fiquei curiosa, né? Vocês viram, gente, uma mulher de história aqui trazendo para gente. Você falou da mudança da mentalidade feminina de 50 a mais, que é o que você quer trazer. Agora, traz para gente o que vibrou no teu coração para trazer esse tema para gente? Porque todos os temas têm a ver com a nossa vida, porque aqui é para fofocar mesmo. Então, o que move você a trazer esse tema para a gente hoje? É justamente isso. Quando eu cheguei aos 50, eu percebi que algo em mim havia mudado. Né? Aquela sensação de dever cumprido, que eu podia tudo. Eu digo, nossa, 50 anos! Eu não imaginaria jamais. Eu nunca tive problema com questão de idade. Para mim sempre foi assim, maravilhoso. Mais um ano de vida, então para mim sempre foi um privilégio, que ainda tem uma surpresa que eu nem contei ainda, que eu nem disse que idade que eu estou. Mistério, mistério! E aí foi aquele boom, a sensação de que a mente deu essa expandida. Porque, gente, eu fiz transição de carreira pós 50. Eu comecei do zero. Eu abri mão de tudo, porque a psicanálise era um sonho de criança. E era aquela dificuldade, porque tinha que ser medicina, depois psicologia, e eu sempre insistindo, não, eu quero ser analista. E quando apareceu a oportunidade, que eu disse, meu Deus, e agora eu quero. Eu tenho um marido, eu sou, né? Assim, e tenho um marido que é mais doido do que eu. E ele sabia desse meu sonho na psicanálise. E eu tinha perdido minha mãe recentemente, quando surgiu a oportunidade de cursar psicanálise. Quando eu vi o preço do curso, aí eu cheguei para ele e disse, olha, amor, psicanálise em Aracaju. Aí ele olhou e disse, você quer? Aí eu disse, eu queria. Ele fez, quanto que é? Eu disse, eu não sei, tem que marcar uma entrevista aí para saber. Ele disse, Marca, você vai pagar? Ele disse, vá, faça. E assim ele fez. Eu fui lá, fiz essa entrevista com o psicanalista e me apoiou durante todo o meu curso, porque não é um curso barato, a mensalidade era até razoável, mas é o decorrer, é o processo do todo, né? Até você chegar, porque é um curso que você está em constante formação. Por mais que você já esteja aí, mas você está todo dia em constante formação. E mergulhei nesse mundo do desenvolvimento pessoal. E fui amando, e fui me descobrindo cada dia mais. Aí foi que eu vi, eu digo, gente do céu, minha vida transformou. Totalmente. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu estava assim, naquele auge e tudo. E foi aos 50 anos que eu carregava. Eu toda a vida fui cheia de sonhos e eu não sabia. Eu sabia que eu queria, mas não parava assim para pensar. Então, quando eu completei esses 50 anos, foi que eu digo, meu Deus, olha aí, o sonho de criança começando a realizar. Então, se um sonho de criança começou a ser realizado, então os demais eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Então, eu tinha, dentro dos meus sonhos de criança, eu tinha o sonho de ser dançarina. Apaixonada pela dança. Apaixonada, então, quando eu vi aquelas bailarinas em cima dos palcos, dançando, eu ficava aqui encantada. Meu sonho era estar em cima dos palcos, cantando e eu dançando. Minha mãe nunca... Nasci na década de 60, né? Então, naquela época era muito difícil botar uma filha para dançar. E acho que minha mãe tinha tanto medo de que eu ganhasse o mundo com os palcos, que nunca me pôs para fazer nenhum tipo de dança. Mas mesmo assim eu dançava nos bailes e tudo, mas eu queria mais, eu queria algo mais profissional.
E aos 50 anos, me apaixonei com a dança do ventre. Me apaixonei com a dança do ventre, arranjei uma professora maravilhosa, cheguei para ela e disse, meu sonho era estar em cima do palco dançando. Ela olhou para mim e disse, eu vou realizar seu sonho. Isso em finalzinho de 2019, porque a pandemia foi 2020, foi. Flávia Carrina, maravilhosa. Então, eu sou muito grata a ela por ter incentivado isso. Ela chegou e disse: tem uma apresentação no espetáculo no teatro, agora em dezembro. Já quer participar? Eu digo: calma, eu cheguei em novembro, ela já queria que eu participasse em dezembro? Calma, calma, calma. Aí comecei a dançar, veio a pandemia. E nós continuamos nas danças online. Quando ela chegou e disse, vamos fazer uma live com apresentação de dança cigana, de dança do ventre. Eu disse, eu consigo? Ela disse, consegue. Aí eu fui lá e eu mesma fiz meu figurino. Eu mesma fiz meu figurino. E me apresentei. Então, foi aquela sensação de que eu podia tudo. Tanto é que para mim foi assim, eu posso tudo. Pronto, aí ninguém disparou. E fui estudando e tudo, e, meu Deus do céu, eu comecei a instigar as pessoas, quando eu chegar, as mulheres, quando eu estava num determinado ambiente, que chegava uma mulher que falava que tinha 50 anos, eu já começava a entrevistar essa mulher, porque eu queria saber se acontecia com todo mundo, porque para mim foi assim tão profundo, que eu queria saber se isso acontecia com todo mundo. Então, saí entrevista. Eu não podia ver a mulher dizer que tinha 50 anos, que eu ia logo perguntando, e aí? O que mudou na sua vida? Como é que foi para você? E fui nas leituras e tudo, aquela sensação que eu podia tudo. Eu digo, meu Deus, o que eu posso fazer com essas mulheres? Aí foi quando eu já ouvia falar, mas eu não tinha lido. Foi quando eu me deparei com este livro. Mulheres, um clássico. Mulheres que correm com os lobos. Quando eu me vi, eu digo, opa, então chegou aos meus 50 anos, eu era só um amontoado de ossos que andava, né? Então tá na hora que a gente fala caquinhos, né? No livro são ossos, mas aí eu fui entender, eu vou pegar meus caquinhos e vou juntar aqui. Aí eu comecei a entender, eu digo, nossa, esses caquinhos é tudo aquilo que nos aconteceu, é aquilo que, às vezes, é a morte em vida, porque a gente está ali e tudo, mas quantas pessoas morrem em vida e não percebem? E principalmente a mulher, né? Eu digo, opa, eu não sou morta em viva, mas eu também tenho lá meus caquinhos. Então, deixa eu pegar aqui meus caquinhos, montar meu esqueletozinho, né? Cantar ali, soprar naquele ouvido, aquele sopro de vida e renascer. E fui, já fiz 50 anos, já tem um período, e... Olha o mistério, ela toda misteriosa, vocês estão vendo, né? Eu estou deixando só ela falar, mas eu só estou de olho no mistério. Continua. Fui, né, aos estudos, tentando entender essa questão da mulher, fui trabalhar as minhas questões para poder trazer para as outras mulheres, buscar o que eu poderia oferecer às outras mulheres a partir dos 50, né? E eu dizia, meu Deus, se aos 50 eu posso tudo, e daqui a 10 anos, daqui a uma década, porque quando eu me vi com 50 anos, gente, é uma década. Né? Uma década, não, um século, meio século. Meio século. É porque eu já estou falando na década, porque eu já estou adiantando. Você está pensando já de antes que você vai fazer, eu entendi. Meio século. Você olhar para você e dizer, nossa, você chegou a meio século.
com saúde, com garra, com vontade de viver. Gente, isso não tem preço. Isso é maravilhoso. E foi passando. Aí passa-se uma década. Eu digo, eu preciso. Passa-se uma década. Quando chegou aos 5,9, eu digo, e agora? E agora? Já são uma década, meio século e uma década. Se com meio século eu posso fazer tudo, e com meio século e uma década? Então, eu posso, além de fazer tudo, eu posso fazer aquilo que eu nunca fiz. Não é? Aí, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, antes de fazer aquilo que eu nunca fiz, eu disse, o que é que eu disse? O que é que eu fui procurar? O que eu dizia que eu nunca fiz. Aí guardei todo o mistério, fui lá e fiz. Uma semana antes dos 60. Eu estou chegando, gente, eu já estou com 60. Eu já estou com mais de 60. Fui lá e fiz uma tatuagem. Uma semana antes do meu aniversário, fui lá e fiz uma tatuagem. Passei uma semana aqui, porque ninguém podia ver, que só seria revelada no dia do aniversário. Então, coberto, fiz logo uma tatuagem aqui. Aí, quando cheguei lá no tatuador, ele disse, nunca fez, tinha medo, não ia fazer nenhuma, e já chegou querendo fazer duas. Aí fui lá e tatuei uma águia e a frase, eu sou a melhor versão de mim. Por quê? Essa frase, que foi justamente isso, que quando eu cheguei diante do espelho, eu disse, meio século vivido, e bem vivido, não é que eu não tive problemas, pelo contrário, vários desafios, atravessei muitos desertos, não é? Mas no dia que eu me olhei no espelho e fiz a pergunta, Andiara, quando você tiver mais passado do que futuro, o que você gostaria de ter? Eu digo, opa, então vamos balançar, né? Vamos aí desta balançada, balancei este esqueleto, sacudi esta poeira e agora é viver cada vez mais, com mais amor, com mais tudo que houver de bom. Aí eu olhei e digo, estou chegando aos 60 e sendo a melhor versão de mim. Aí hoje eu bato no peito, você entendeu? Porque tatuei a águia e a frase, eu sou a melhor versão de mim. Agora eu vou falar, porque assim, eu deixei você falar de verdade, é muito emocionante, assim, de verdade, assim. Em vários momentos da sua fala eu me emocionei. Você sabe, você já assistiu, você sabe que eu interrompo, eu falo, mas eu deixei você falar porque é tão bonito, de verdade. Eu não sei se você tem consciência de quanto é bonito ouvir você falando da tua história, como mulher. Olhar uma mulher que já passou dos 50 e falar que quando ela chegou nos 50 é a melhor fase da vida dela, me emociona profundamente, porque eu vejo tantas mulheres que temem chegar aos 50. Chegar aos 40 já é quase, né, a morte. Temem chegar aos 50 e quando vai chegando, ou já chegou, é a sensação do que, tipo, tempo perdido, vida perdida. Eu atendo mulheres, então às vezes eu ouço isso. Eu já tô com 50, eu tô chegando nos 50, eu não tenho mais tempo. Eu que tô na casa dos 30, eu tenho 36, a minha geração também, estou ficando velho, não tenho tempo. Agora eu ouço uma mulher muito bem resolvida de 50 anos, trazendo um relato desse, é emocionante porque você fala, esse é o futuro que eu quero. Eu olho para você e eu falo, caramba, quando você falou, de verdade, tocou meu coração aqui. Aos 50 anos, eu realizei o sonho de infância, então eu di que eu posso tudo. Isso não tem preço, isso é algo que o mundo precisa entender que é possível, sabe? Porque, gente, assim, eu tô com 30, só que eu sou uma pessoa esperançosa, mas eu conheço um monte de pessoas de 30 que já praticamente morreu com 30 anos, entendeu? Não tem mais expectativa, não tem mais esperança. E
E você falando assim, tipo, gente, eu conheço a Indiara proximamente, assim. Eu sei de realizações, por exemplo, de agora. As realizações que a Indiara faz, porque ela continua fazendo. Não é tipo, o que ela fez, é o agora. Então, assim, fala, caramba, realizou no último final de semana aí, se ela quiser fofocar, realizou coisas que ela tava até, tipo, não sabe, nem tinha planos de realizar, mas decidiu, falou, não, vou e fiz. Viveu coisas que não tinha nem planejado viver pela primeira vez na vida e falou, caramba, foi incrível. E você aí, eu não sei quantos anos você tem. Às vezes você está com 20, você está com 30, você está com 40, você está com 50, está com 60, 70, não sei. E você não se permite viver. No dia a dia, não estou nem falando de experiências extraordinárias. Parece que as pessoas, hoje em dia, elas escolhem morrer em vida. Sim. Então, assim, Diária, eu conheço, assim, a gente vai adiantar pautas aqui. Eu não tenho pautas, mas assim, eu vou adiantar porque eu quero que você traga aqui o trabalho que você quer ajudar as mulheres a fazer. Porque eu sei do teu trabalho e tem muita mulher precisando entender como é ter brilho no olho quando você chega aos 50. Então, eu quero que você traga justamente o que te motivou a trazer esse movimento que está vindo. Eu sei porque eu estou acompanhando, sou honra de saber nos bastidores desse movimento que está vindo, porque as mulheres precisam saber que tem vida após os 50 e uma vida extraordinária. Exatamente, né? Foi justamente com base quando eu descobri. Eu toda a vida fui apaixonada pela vida, na verdade. Eu sempre amei viver. Então, quando eu cheguei aos 50 anos e deu esse boom, eu digo, peraí, quando eu cheguei aos 60, que nós estamos falando muito de 50, de 50, de 50, e estamos esquecendo de um pequeno detalhe. 16 passado agora, que hoje está o quê? 8 dias, né? 16 passados agora, eu completei 62 anos. Parabéns! Eu já te dei parabéns no dia, mas a gente dá parabéns. Inclusive, gente, é por isso que ela não estava aqui, porque, na verdade, era para a Diária, meu convite era para a semana passada. Mas ela falou, espera, é meu aniversário. Eu falei, ok, vai curtir seu aniversário, na semana que vem a gente conversa. Exatamente. Quando chegou a semana passada, que você fez o convite, eu digo, não, essa semana eu não quero nada. Que eu ainda estou em fase de comemoração ainda, porque eu tenho um mês de janeiro até dia 31 para comemorar meus 62 anos. Eu não falo nada porque eu também sou dessa, gente. Quando eu comemoro aniversário, eu comemoro o mês inteiro. E eu faço aniversário no dia 28 de fevereiro. Então, eu comemoro meu aniversário do dia 28 para frente. Então, o próximo mês, eu vou, a gente faz festa, a gente sai com a galera, é mês de aniversário. Hoje mesmo abri a agenda, fechei a agenda, só deixei mesmo esse nosso encontro para quê? Ir à praia, almoçar, tomar sol. Vim na praia semana passada, final de semana. Por quê? O que eu fiz? O que eu vou me presentear? Ir à praia, fazer o que eu nunca fiz, que eu tinha medo. Gente, coisa simples, via todo mundo. Porque se aos 50 eu podia tudo, aos 60 a mais, né? Eu posso tudo e um pouco mais. Um pouco mais, não, e muito mais. Aí o que eu fiz? Juntei as amiguinhas aí também nessa faixa e tal. Entramos numa excursão no final de semana e lá fui realizar passeio. Fui para andar de bugre, que nunca andei. Tenho fotos em cima. Eu hoje recebi as fotos do fotógrafo. Me manda o fotógrafo também, que eu quero ver, que eu vi só as do celular, eu quero ver as do fotógrafo. As do fotógrafo, que eu olhei assim e disse, eu em cima, no teto de um bugre. Eu digo, meu Deus, é isso aí, é isso que eu quero. Fui andar de lancha pela primeira vez, que tinha pavor de água. Eu digo, eu não vou aguentar aquele negócio, vira para cá, joga para lá. Eu não vou, porque eu não gosto de estar em cima de água. Ao contrário, eu digo, eu não vou conseguir subir, o joelho direito não está legal, porque não é porque tem esse movimento, mas tem que ensinar seus percalços. O joelho direito não tem hora que não dobra direito, mas eu digo, você vai dobrar, que você nasceu, foi para dobrar.
Você vai dobrar, você vai dobrar. Na hora de entrar no book, tinha na hora de descer. Quem disse que o joelho direito vinha, o esquerdo e a boa? O rapaz, o burgueiro chegou e disse: venha cá. Pendurou pendurei no pescoço dele, ele me tirou de no Já é muito bom, muito Isso no primeiro momento. Foi uma dificuldade para subir, quase não entra a perna direita. Eu digo, eu vou com ela por lá de fora, assim. Ai, gente, que eu recebi uma vez, a primeira vez que eu subi em cima de um cavalo. Nossa, que desespero. Não, cavalo, não, eu sei que é um cavalo. Eu acho lindo. Eu de cavalo tem muitos anos que eu não ando, mas eu ainda consigo. Se deixar, não sobe pela direita, sobe pela esquerda. Não, menina, a primeira vez que eu fui subir no cavalo foi desesperador. Eu subi e o desespero de medo de cair de cima daquele bicho e para descer. Eu lembrei que foi exatamente a mesma coisa. Eu falei, alguém me tira daqui. Mas acontece que tudo está aqui. É na nossa mente, gente. Nós temos o poder de transformar a nossa mente. A primeira vez para subir foi difícil, para descer eu tive que descer. Não é um rapaz me tirando, um menino novo, com 28 anos, mas muito, muito brincalhão, muito cheio, não, com calma e tal. Quando teve a segunda parada, que ele arrodeou, quando ele veio, eu já estava no chão, eu já tinha conseguido descer, peguei a manha de como descer. Aí ele fez, olha, não quer mais, me ajuda, tá se achando. Mas o quê? Tudo isso estava dentro, estava aqui. Não vou conseguir. Vai. Não tem essa história de, estou com medo. Vai com medo mesmo, mas vai. Meu melhor não ter nenhum medo. Tem aquele receio, mas olha e diz assim, eu vou encarar. Eu acho que é interessante a gente trazer essa questão assim de, gente, idade, ela é importante. A gente tem que respeitar cada fase que a gente tem, porque cada fase é única. Mas é lembrar que a idade ela é um número, ela não define quem você é. As pessoas definem o que elas podem e o que elas não podem pela idade que elas têm. Eu vou falar assim, gente, olha, eu nem ia falar isso, mas assim, tipo, gente, eu sou mentora de mulheres e eu tenho a honra de ser mentora da Andiara. Eu tenho a honra, é uma honra para mim ser mentora da Andiara, porque eu falei, uma mulher de 60 a mais que para ouvir uma mulher de 36 anos respeitar o meu conhecimento, assim como eu respeito dela, porque é um número, temos vivências diferentes, tem coisas que eu ainda não vivi, que eu não tenho a idade para ter aquela fase, mas é você respeitar que cada fase, cada pessoa tem experiência que a gente pode contribuir independente da idade que a gente tem. Porque, assim, num primeiro momento, eu jamais, uns anos atrás, pensaria que eu teria uma mentorada de 60 a mais, sendo que eu tenho metade da idade dela. Um pouco ali, assim. E eu falo, gente, e é uma honra que ela pare para me ouvir. E a gente tem umas conversas, assim, a gente não liga para essas coisas, a gente nunca parou para pensar a idade que uma e outra tem, a gente está parando nesse momento para falar. A gente nunca parou para falar, tipo, eu tenho 30, você tem 60, eu tenho 36, você tem 62. 62 ou 61? Perdi. 62. 62. Eu tenho 36, ela tem 62. Só que isso nunca foi algo que importou para a gente nunca chegou. A gente só faz as nossas trocas. Aprende uma com a outra com o respeito que cada uma tem dentro da fase e dos conhecimentos de vida que a gente tem. A idade, ela é importante, mas ela é um número, ela não define quem você é e o que você pode, gente. Não define. Eu brinco, porque eu tenho 62, tenho lá meus direitos. Né? O Estatuto do Idoso está aí para me proteger. Então, se eu tenho os seus direitos, eu vou atrás. Eu te amo, Diário. Eu me divirto tanto com você. Minha sobrinha chegou. Então, quando eu fiz... Eu vou ler, ri enquanto eu leio. O Ed falou, eu também alcancei meu sonho depois dos 50. É incrível, porque realmente a gente percebe que podemos, sim. Sim, exatamente. Então, aí eu fiz 60 anos. Parece que 2 dias depois que eu fiz, 2 ou 3 dias depois que eu fiz 60 anos, aí fui na instituição fazer meu cartão de estacionamento.
Certíssima! Dou valor! Merece a carteirinha sim! Aí, porque como sai para não esquecer, ele já fica no painel do carro. Ai, Nem saber, ele já fica lá. Aí minha sobrinha mora em São Paulo e veio passar final de ano. Ela não tinha me visto. Aí no dia do meu aniversário, ela, tia, tem bolo? Eu disse, minha filha, não tem não, que eu vou viajar amanhã. Ela disse, não, tia, tem que ter bolo. Eu disse, sabe que tem que ter mesmo? Aí corri, fui providenciar. Aí quando ela chegou primeiro do que eu, quando eu encontrei com o carro, ela olhou para mim, olhou assim e disse, tia, e que cartão é esse aí? E tem idoso nessa casa. Eu disse, não, tem um carro que tem direito a um estacionamento especial. Amei! Porque é o carro, não é você. Não, que nada. Ele só não anda sozinho. Eu preciso dele para conduzi-lo. Ele precisa de mim, ao contrário, ele precisa de mim para conduzi-lo, né? Então, eu cheguei na praia, estacionei no lugar normal, lá na praia, o rapaz que fica lá no estacionamento lá do restaurante, aí chegou e disse, a vaga de idoso. Eu disse, deixa para quem precisa. Ai, gente, deixa para quem precisa. Eu hoje não estou precisando, não. Ai, amo. Mas é isso, você entendeu? Então, aí voltando ao meu passeio de buggy, de repente eu estava em cima, né? O meu passeio, aí passeio de lancha. Até o brinco caiu. Ah, mas é sobre isso, fofocas, é isso, gente. Ó, a Tati tá aqui conosco, Andiara. A Tati está aqui conosco. Tati, amor, um beijo, saudade de você. Preciso de Tati aqui perto de mim, que é para ela ver o que é bom. Gente, eu quero uma fofoca depois. A gente tem que fazer uma fofoca com as mentoradas um dia. Um dia chamar as mentoradas para fazer uma fofocas terapêuticas todo mundo junto. Tá, eu quero você aqui no Fofoca. Se você tiver no pique, o convite está feito. Aí digo, vou de lancha. Quando chegou lá, que eu vejo a lancha, aquele bichinho assim, ó, dentro d'água. Eu digo, eu vou subir naquele trem ali, eu só sei que consegui subir, né? O pé vai arrastando, vai de um jeito, mas consegui subir. Agora eu vou correr atrás de ver essa questão do joelho, da perna direita, que ela está meio dura, não quer se virar. Me abaixo e tudo na hora de subir, não queria. Na lancha eu olhei assim, eu disse, eu vou botar meu colete. Aí estou eu lá, boto um colete. Moço, me dê um colete. Todo mundo sem. E aí tem umas amigas que ainda faziam, segura, Diário, e ele fazia lá e tudo. No primeira parada que teve lá, disse que para tirar foto no tal do coqueiro, quando eu desci, um calor terrível, com aquele negócio de plástico e tudo. Gente, eu estava tão tranquila, que quando eu subi, eu não usei mais o colete. Olha a gente vai falando isso, rindo, brincando. É o meu jeito e a gente já conversa assim, né, Pérola? Uhum. Gente, e também uma forma de mostrar as mulheres, não só as de 50, porque tem tantas jovem que é pior do que está mais problema do que uma idosa, não é? As mulheres hoje elas estão evoluindo muito, né? E foi maravilhoso. Tanto o passeio de buggy, tanto passeio. Ai, Kélvia! Eu vim aqui trazendo todos os meus sonhos foram realizados aos 40. Minha amiga filha, te amo, Kélvia. Aí, tanta coisa a ser feita. Que eu nem estou na terceira idade. Agora eu faço igual o primo querido, né? Que nada, minha amiga, desde negócio de terceira idade. Né? Ele dizia o seguinte, que é velho, não, jovem, adulto e velho. Porque negócio de terceira idade está podre. Não é? Eu já vi um da família, né? Que quem não é doido, junta pedra para os doidos jogar no... É aceitar quem a gente é, já. Se a gente fosse nós, a gente não tinha se encontrado. Me encontrado. Já sei. Já disse o seguinte, já vou me preparar
que eu passei de lancha, passei de burro, é café pequeno. Meu próximo passeio agora é de helicóptero. Caramba, vocês estão ouvindo as metas ousadas. Gente, é sobre isso que a gente fala, sobre ser ousada. A Andiara é uma mulher ousada. E ela, vocês viram, assim, quem acompanhou desde o começo, quem não acompanhou depois assiste a gravação, dela contando os sonhos e as conquistas que ela foi se permitindo viver com 50. Porque é uma questão do. Ela se permitiu, a partir dos 50, viver algumas coisas que ela não tinha se permitido antes. E agora ela vai voar de helicóptero. Eu estarei lá torcendo por você. Porque eu não sei se terei Quem me puxou muito para a dança da dança do vento está aí, Kélvia. Ai, você entendeu? Suspeita. Você então, falou da sua história. Não, a importância desse livro. A importância desse livro. Porque esse livro eu já tinha ele e não tinha lido. E foi através da dança do ventre, foi quando Flávia Carrina chegou para mim e disse assim, eu vou realizar seu sonho. Aquilo foi um peso muito grande. Aí ela vai e monta um espetáculo baseado nesse livro. Ai, que show! Que tudo! Foi. Mulheres que dançam com os lobos. Gente, foi um espetáculo fenomenal. No capítulo em que eu estava ali participando. É da Wed. Eu tô lendo o comentário da Wed, não é do que você está falando, não. Desculpa. Quando eu cheguei, quando eu subi no palco pela primeira vez, que eu olhei, eu não via plateia, eu não via ninguém. Essa veia artística já é de sangue, já é de família, a gente já teve um grupo de teatro, porque meu filho é ator de teatro e tal. E quando eu vi, teve uma hora assim que eu me deparei, já com mais de 50 anos, que era eu e eu. Não tinha ninguém. Eu só ouvia os gritos, eu só ouvia o meu nome sendo, né, aplauso e tudo, mas aquilo ali não existia ninguém, existia eu e eu. Então, eu posso isso e posso muito mais. E ao chegar aos 61, quando eu digo, nossa, meio século, uma década e um ano, eu digo, agora vou renascer de novo. Porque eu tenho muito ainda o que fazer, eu tenho muito ainda o que realizar. Fiz uma viagem, agora em setembro passado, eu já tinha ido na cidade, que é Petrolina, e fui a uma outra cidade, quando eu estou no carro, que eu vejo aquelas estradas longas, foi um resgate. Que eu olhei assim, eu digo, gente, por que não resgatar? Por que não segurar na mão de outras mulheres e mostrar para ela que tudo é possível, basta a gente querer. Aí daí eu digo, preciso fazer algo por essa mulher, é minha missão de vida, é o meu propósito, é viver esse meu propósito, é olhar que você pode. Então, quando eu olhei, eu disse, tive aquela certeza, vai, que você está no caminho certo. Contribui com a outra, segura na mão. Aí foi onde que eu digo, pá. Aí foi onde realmente eu me percebi empoderada. Foi daí que eu trouxe o meu conceito de empoderamento. Porque, gente, ser empoderada não é carregar o mundo nas costas, não. Ser empoderada não é jogar energia masculina lá para cima e querer dar conta de tudo. Síndrome de heroína, não quero mais. Que não sou heroína. Não somos. As carreguei durante toda a vida. Essa síndrome da salvadora, da heroína, da guerreira. Gente, guerreira, se você se intitula guerreira, você vai atrair o quê? Guerra, porque guerreiro é quem vai para a guerra. Não é?
Você quer guerra para a sua vida? Você quer, nem comigo mesmo eu quero guerra. Então, eu posso ser tudo o que eu quiser, menos guerreira. Menos guerreira. Aí eu olhei assim, eu digo, nossa Senhora, como eu posso contribuir? Aí despencou, disparou assim, a cabeça fez blum, explodiu. Porque eu tinha a minha história guardada para mim. Estava sempre, eu estou atravessando um deserto, estava sempre atravessando um deserto, mas acontece que o deserto que você nunca atravessou, é lá que está o tesouro que você tanto busca. Então, por que não? Vamos atravessar o seu deserto, mas atravessar o deserto com leveza. E foi daí que surgiu o Mulheres Experiência 50+, aonde o quê? Junto com essas mulheres, eu quero fazer uma viagem no trem da vida. Mas que tipo de viagem? A viagem da alma. Que nós vamos começar a saber. O trem vai ter 3 vagões: passado, presente e futuro. Qual vagão? Qual vagão? Em qual vagão você quer embarcar? Eu estou no vagão do futuro. Só para dar um spoiler, né, Diária? Você está no vagão do futuro, se alguém não percebeu, só para deixar claro. Né? E você? Em qual vagão você vai querer estar? Em qual vagão você vai permanecer? Porque você fazer essa viagem da alma, você não vai. Não, minha amiga, que negócio é esse? Mesmo que você esteja no vagão do passado, mas você não vai chorar pitanga aqui perto de mim, não. Não, você vai olhar para você. Vou segurar na sua mão. E vamos mudar de vagão? Vamos realmente olhar para si do que você é capaz? Não é egoísmo, é amor próprio. É amor próprio. É se amar, porque você tem que se amar primeiro. Você tem que se produzir toda. Para a praia, pegar uma cozinha para estar aqui com vocês. Fui me arrumar e tudo para estar aqui com vocês. Não que eu disse aqui uma capa. Eu fiquei na dúvida. Eu digo, eu devia ir de cara lavada. Não porque não esteja bem, não porque vocês não mereçam que eu esteja produzida. Eu disse, não, como é o primeiro momento que eu vou conversar com elas, eu vou de outra forma. Né? Mas é isso. E tenho muito ainda o que fazer. É um recomeço. Eu botei na minha cabeça que eu vou recomeçar. É um recomeço. Vou escrever o livro da minha filha. Já estou em vários. Não foi capítulos, não só é um. As pessoas estão em busca de mim. Eu digo, gente, calma aí, senão não dou conta. Eu só sou uma, mas dou. E faço por prazer. E é gostoso. É gostoso saber que você inspira. Eu demorei a conscientizar disso. Que eu inspiro as pessoas. Eu demorei a conscientizar de que eu sou chave que abre portas. Mas, minha amiga, tomei posse. Tomei posse e continuo com a minha viagem no meu trem da vida. Nossa, e quem quiser vir comigo, estou aqui, ó, de braços abertos para receber. Exatamente, assim, vão, gente. Mas a coisa mais bonita da vida é ver uma mulher que toma posse dela mesma. Isso não... é magnífico. O pessoal tá adorando, foi colocando nos comentários, não sei se você viu. Aqui é o Edia.
Andiara, você é maravilhosa, um grande exemplo a ser seguido. Muito bem, a Tati falando aqui, bom demais ouvir a Andiara, a Maria maravilhosa. E aquela hora que eu ria, que a Ed tinha escrito isso aqui, ó. Foi isso aqui, o Instituto do Idoso para Proteger, foi ótimo. Eu não consegui, gente. Me confundiu totalmente. Estava assunto sério. Eu comecei aí, eu foi maravilhoso. Esse comentário realmente tem que Não fazer um é? isso aí. E estamos aqui. Lá nas minhas redes sociais, tenho meu contato, estou pronta, disponível para responder alguma dúvida e tudo. Vai lá, a gente segue a Pérola também, porque a Pérola é maravilhosa. Está com autoestima. É assim, todas nós, há momentos em que a autoestima dá uma caída, mas procura manter e tudo. Então, quer falar de autoestima, procura a Pérola, porque ter autoestima, você com autoestima em dias é muito bom. Gente, eu já tive sensação, eu já tive momento na minha vida que a autoestima estava tão elevada que tinha hora que eu dizia assim: eita, que ela vai me deixar, deixa eu puxar, vem aqui, não fuja não, porque eu digo, vai me levar alto demais, porque tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Então, essa história. A mulher, 50 mais, ela não está na terceira idade, ela não é velha, ela não é idosa. É simplesmente jovem há mais tempo. Maravilhoso, Diária. Maravilhosa definição. Jovem há mais tempo. Então, essa parte da gerontologia sempre me atraiu. Ai, eu Já trabalhei com idoso enquanto assistente social, os grupos de idosos da terceira idade do SESC, mas quando eu trabalhei com eles lá, fazia chá da tarde, com chorinho, com baile dançante. Tô doida agora para participar de um baile de debutante de idosa. Não que eu seja, você entendeu? é um baile de debutante idosa. Conta pra gente, esse daí eu não conheço. Na minha época que fiz, que trabalhava no SESC, a gente realizou o baile de debutante para idosa, e ainda tinha mais uma, ainda dançava com os cadetes, passava por debaixo das espadas e ainda dançava com os cadetes do Exército. Hoje em dia, antigamente isso existia, gente, vamos resgatar isso. Gente, não, pera, agora eu fiquei curiosa. Volta aqui, é o momento, assim, informação. Como é que funciona esse baile? Que idade nós temos que ter para fazer nosso baile de debutante de idosa? Conta pra gente, dá detalhes disso aí, porque eu não conheço, eu acredito que a nossa audiência também não. Traz pra gente isso, já. Aqui em Aracaju, no SESC, tinha os idosos, começava da terceira idade, a partir dos 45, 60, que entrava no grupo, você entendeu? E tinha várias atividades, e um belo dia não foi feito o baile debutante da terceira idade. Mas aí, como nós não estamos na terceira idade, a gente vai aí, debutante de jovem há mais tempo, né? Debutante das experiências 50 a mais. Aí eu Né? gostei, depois Com eu quero música ao detalhes. vivo, com música ao vivo, e ainda conseguia, né? Os cadetezinhos do exército, as jovens há mais tempo, tudo passando ali naquele corredor e tal, para dançar uma valsa com eles. Olha que chique, gente, eu amei isso. Pois é. Então, na época que fiz isso, foi quando eu estava era assistente social, e meu projeto, eu fiz um projeto de intervenção, que seria o projeto da faculdade, porque eu fiz serviço social já com 30 e poucos anos. Antes a área era outra. Eu já venho, toda vida, querendo buscar. Na verdade, eu venho realizando aquilo que eu sempre quis. Depois dos 30, eu comecei a realizar. E potencializou depois dos 50. Aí, na época, eu era estagiária, eu tinha que fazer um projeto de intervenção. Aí eu fiz chá, chorinho da tarde.
Então, tinha uma banda com música ao vivo, aquelas bandas antigas que tocava música dos anos 60, aquela coisa toda. E era maravilhoso, eu fazia esse chá uma vez por mês. Então, é essa viagem, porque é ali onde elas viajavam na alma. E interessante, que eu não estava lembrando desse detalhe, me veio na mente agora. São os meus insights, como sempre. Eu sou dessas. E teve um momento em que a gente fez o baile. Tinha os bailes da terceira idade, não é? Então, para não ficar o baile da terceira idade, aí fez a debutante da terceira idade. Ai, eu adorei. Já, eu amei esse projeto. E isso pode ser resgatado. Precisa. Eu amei esse projeto. Eu quero viver isso. Quando chegar o meu momento de ser jovem há mais tempo, eu quero um baile de debutante também. E é possível. E é possível. Esse encontro com o seu eu. Eu tive quem pegasse na minha mão. Foi terapia, autoconhecimento. Então, eu sou a rata das terapias. Amo. Amo. Hoje mesmo eu estava com 2 das minhas meninas, das experiências 50 mais, fiz até vídeo delas lá com depoimentos e tudo, do que é chegar aos 50 anos. O que muda. Porque se aconteceu comigo, acontece com todas nós. E se eu conseguir ter essa visão, você também consegue. Essa questão dos 50 anos, dos 50 mais, meu, vai ser capítulo de um livro que está em construção. Previsão de lançamento em março. Nossa, já? Mas, menina, é para ontem. Não tem tempo mais a perder, não. Não tem filho para tomar conta. Não tem nada. Você vai viver para você. É o seu momento, porque geralmente, quando você chega, você já está com seus filhos criados. Amar neto. Você ama seus netinhos, mas ele tem papai e mamãe, então não é você. Tati já quer ser debutante, mas não é você que vai assumir, que vai criar seus filhos. Eu amo minha neta, só tenho uma, é a realização do meu sonho, mas ela mora longe. Brinca comigo, Natália, mas tudo bem. Deixa aí, agora eu vou ficar sem. Ela mora longe. Quando vem, é gostoso ela me abraçar no meio da praia e gritar: vó, te amo! Amo minha neta, é a realização do meu sonho, porque eu quis ser. Toda a vida fui precoce, ousada. Né? Eu quis ser avó antes dos 40 anos. Eu pressionei meu filho para ser avó antes dos 40 anos. Eu fui mãe aos 16. Eu fui mãe aos 16, por que não ser avó antes dos 40? Olha a vantagem. Aí diz, não, casou cedo, foi mãe cedo. Olha a vantagem. Olha a vantagem. Porque chega aos 62, já está com... Ele está criado, tomando conta da vida dele e ainda apoia na minha loucura. É bom, né, Yara? Aí que é bom. Ter filho parceiro é maravilhoso. Nós somos cúmplices. E ainda apoia na minha loucura. Né? Aí, vou ficar o quê? Não é trabalhar para viver, para sobreviver, né? Porque eu tenho preciso. Não, é levar uma vida de uma forma mais leve. Assistir televisão, fazer o quê? Então, estar nesse movimento. Faz um crochêzinho como distração. Porque, a gente tem um potencial, não adianta que todos nós temos. Um potencial incrível. A pandemia me ensinou muito também, aquele momento em que nós ficamos presos dentro de casa, a pandemia me ensinou muito, porque ali onde eu descobri capacidade. Aqui, ó, eu achava lindo
E foi a pandemia que me levou a fazer essas coisas. E é gostoso. Não é? Então, pense isso, que aos 50 a vida está apenas começando. Olha lá! Deu uma lição. O pessoal aqui tá amando. A Lédia falou que se sente super jovem aos 52. O pessoal amou o baile de debutante para idosos. Já, todo mundo que amou. Todo mundo quer. É algo para se pensar, a resgatar isso aí. Resgate, porque eu gostei. Eu sei onde encontrar até a antiga banda que tocou, até hoje eles ainda tocam. Olha aí, Anjara, esse é o momento, eu gostei disso aí. Estamos chegando aqui ao final, da reta final do Fofocas Terapêuticas, e para quem não conhece, nós temos um quadro que chama Fofocando com os Oráculos, porque os oráculos são fofoqueiros, então fofocaremos sobre a vida do Anjara. A minha questão é, você quer uma pergunta ou um conselho dos oráculos? É um conselho, eu amo os conselhos. Então, bora lá! Vamos ver qual é o conselho dos oráculos para Anjara. Você quer direcionar o conselho, você quer direcionar para uma área ou geral? Não, geral. Ok, bora lá. Vamos ver o que os oráculos têm a dizer. O conselho geral para Anjara. Opa! Bora fofocar, meu povo! A primeira que aparece do conselho geral aqui é o enforcado. Então ele fala para você reveja os seus pensamentos. Porque talvez para alguns objetivos, algumas metas, talvez ainda não esteja alinhado da forma que precisa estar alinhado. Então para, respira, tá tendo aquela coisa do aterra. Acho que tá muito ar, muito para cima, muita alegria, muito pensamento, tem que aterrar para planejar, para ver as perspectivas, ver vários ângulos da mesma situação. Por quê? Porque você tem tudo para receber o que você merece, que é a justiça, né? A justiça, ela fala sobre o que você dá, você recebe o que você dá de volta. Mas para isso, para você ter o que você quer, você tem que alinhar, porque às vezes o seu pensamento ou perspectiva não está no lugar certo. Então, alinha para você poder ter de volta o que você merece e o que você quer. Porque tem tudo para dar certo. Os caminhos que você está escolhendo tem tudo para ir levar para o sucesso, para a realização do mundo. De você ter as conquistas, ter harmonia, tem tudo para acontecer as coisas que você deseja, desde que você não esqueça de usar o conselho da grande sacerdotisa, que é olhar para dentro, se conectar com você, para a sua verdade, ouvir a tua voz interior, a tua intuição, reconhecer as suas riquezas internas, para poder seguir os caminhos alinhando os pensamentos para chegar no seu sonho realizado. Esse é o conselho dos oráculos para você, esse é a fofoca. Foi leve. Foi, exatamente. E é isso, Anjara. Eu queria agradecer muito você por estar aqui. Foi deliciosa essa fofoca. Delicioso. Hoje eu não tive tempo de pegar meu chá, que eu fiquei triste, porque eu gosto de tomar o chá enquanto eu ouço as fofocas, mas hoje não deu tempo de pegar. Mas gratidão imensa por ter você aqui, por ceder o seu tempo, por trazer uma história tão bonita, tão inspiradora para tantas mulheres. Gratidão mesmo. Repete aqui as suas redes, onde o pessoal pode te encontrar. Então, Psi Andiara Suassuna. E experiências mulheres 50 mais. Olha aí, gente. Fica aqui abaixo, no box de informações do YouTube, eu deixei as informações de contato da Andiara. Esse novo eu ainda não tenho, depois eu vou pegar com ela para colocar. Mas o Psi Andiara Suassuna está aqui abaixo, para vocês vão poder clicar aqui, entrar em contato com ela. Gratidão. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Eu acabei esquecendo de falar, gente, curte a live, compartilha, vai ficar salvo. Muita gente... Siga a Pérola também, né? Siga aqui no canal do YouTube, vem aqui embaixo, segue, clica no sininho para você receber notificação toda vez que um vídeo novo for colocado no canal. Inclusive, essa semana eu liberei meditação para te conectar com você para elevar a autoestima. Então, corre lá no canal, que eu liberei essa semana, uma meditação maravilhosa. E é isso. E me sigam também lá no @ParolaBittencourt Autoestima no Instagram, onde periodicamente, assim, todo dia tem stories, a gente vai interagindo por lá, contando novidades, vocês podem tirar dúvidas, e é isso.
Na semana que vem nós temos uma live lá no meu Instagram na quinta-feira e na próxima semana, que é daqui a 15 dias, nós voltamos, que é o dia 6 de fevereiro, com fofocas terapêuticas aqui no YouTube. A nossa convidada, estamos confirmando o tema dela, que vai ser uma terapeuta maravilhosa, a Selma. Estou conversando com ela. Então, eu espero vocês para o próximo Fofocas daqui a 15 dias, no dia 6, mas na próxima semana tem live lá no Instagram, para a gente falar sobre autoestima. Um beijo, gratidão, Andiara. Gratidão a todas, muito obrigada às meninas que estavam aí, Tati, Wedja, Kélvia, e todas as outras, que eu não vou citar o nome de todas, porque é impossível, né? E gratidão, e qualquer coisa estou aqui. E pensem nisso, né? A turma aí dos 40 já começa pensando aí que vai chegar nesse momento. Mas isso não quer dizer que não possa vir para experiências mulheres 50 a mais também, porque já vai se preparando, né? Já chega com isso outra coisa. Pensando. Eu quero chegar com tudo. É isso que eu estava pensando aqui. Mas pode. 50 é porque, assim, foi a fase que mais me chamou a atenção de mim, né? Então, eu foquei nessa idade, mas isso não quer dizer que quem está aí dos 40, que nem todos possam participar. Não é bem assim, não. Viu? Conversem com a Andiara, porque a vida começa, na verdade, hoje, gente. Realização dos seus sonhos começa hoje. Não deixe para amanhã. Exatamente. Um beijo a todos!